Fala, B. Salve, tudo Como certo? você... Tudo certo contigo? Tudo tranquilo? Boa noite Maravilha. aí pro pessoal que está entrando agora. Começar uma live aí para quem não conhece, é o Dr. Bueno. Conta aí um pouquinho para nós aí a tua especialidade. Há quanto Certo. tempo já está nessa vida do fisiculturismo também? Quanto tempo treina? Ó, eu comecei a treinar com 15 anos de idade. Eu me apaixonei aí no fisiculturismo e com isso eu decidi estudar mais a fundo, né? Então eu acabei entrando na faculdade de medicina aqui em Araraquara, pensando em entender mais sobre a fisiologia humana, sobre os fármacos, tudo que envolve essa questão realmente de performance em atletas. Durante os primeiros anos de faculdade, eu me encantei mais ainda com o fisiculturismo e comecei a participar de competições, né? Então, aí em 2016 já estava participando em competição, inclusive o Thiago Seri foi uma das pessoas que me apresentou o fisiculturismo. E eu Tiagão, competi aí de 2016 até 2021, foi minha última competição, né? Depois disso eu me formei. Eu estou terminando minha pós-graduação em medicina do esporte, em bodybuilding coach. Em 2018 eu comecei, 2017 comecei com uma equipe de atletas de fisiculturismo e até hoje eu venho aí trabalhando muito com atletas e performance no esporte. tá apresentado então. E ele tá no último clipão aí, hein? É o maior do clipe, eu acho. Acha? Clipe Que nada, pô. respeita. É, pessoal que não acompanhou aí, eu estava em Araraquara mês passado, a gente acabou gravando na cidade de Matão, uma cidade vizinha. É o clipe Respeita que está no YouTube, batendo 20 mil visualizações hoje, né? Acho que já bateu, se não bateu já vai bater já, porque tá Hoje, quase beirando as 20. hoje cedo eu vi que tava com 18.800. É, já tá 19 alguma coisa ali, mas tá perto dos 20 já. Eu acho que vai fechar os 7 dias aí com 20 mil views aí. O que é pouco, porque o clipe tá pesado, né? Thiago É, Seri, eu tinha Malha. aberto eu tinha aberto uma caixinha de perguntas antes, daí selecionei ali algumas para a gente falar um pouco. E eu achei uma bem interessante que o cara perguntou qual é a tua opinião, como com a tua formação, né? Qual é a tua visão sobre o SARMs? O meu entendimento de leigo é que ele não é um suplemento e não é um anabolizante, né? Então eu não sei até que ponto vale o uso e se não é prejudicial, porque muita gente também fala que SARMs não prejudica nada, que é até benéfico. Então, tudo muito bom para ser verdade, mas também o resultado não é aquilo, né? Então, daqui a pouco eu não sei se ele tem um lado obscuro que a galera não conhece, ou que realmente não faz mal, mas não te muda nada, né? Porque também não tomar, que nem tomar água e não funcionar, não, um placebo não adianta muito, né, para nós. Mas Certo. deixar tu falar, tu manja mais, né? Acho que tu entende também desse assunto, né? Eu trabalho bastante com SARMs. O que consiste, né, o SARMs? Ele veio com uma proposta muito legal aí na questão farmacológica e no mercado de performance, por ele atuar em receptores androgênicos diretamente no tecido muscular, igual esteroides, porém ele não atua dessa maneira em tecidos que seriam ruins para as pessoas. Então, assim, quando a gente Hum, fala de receptor androgênico, a gente tem receptor androgênico no músculo, a gente tem receptor androgênico na próstata, a gente tem receptor androgênico no folículo capilar, no folículo piloso, nas cordas vocais. E dependendo da afinidade que os esteroides se ligam nesses determinados tecidos, eles podem levar certos efeitos colaterais, tá? Então, o SARMs veio com uma proposta que ele só ligaria ao receptor no músculo. E isso, a princípio, era muito bacana. Na teoria, era muito bacana, mas a gente em 2010, aí veio essa onda de SARMs, o pessoal começou a usar e né? perceberam que não era tão eficaz igual ao uso de esteroides, né? Então, com isso, foram feitos mais estudos.
principalmente com o Ostarine e o Ligandrol, que são os dois SARMs mais conhecidos e mais bem estudados. E eles sim observaram aí muita, para fins terapêuticos, para tratar pacientes debilitados, osteoporose, sarcopenia, uma eficiência muito boa no ganho de massa magra, tá? Mas nem tudo são são mar de rosas. Observaram também um prejuízo no colesterol com esse tipo de medicamento, não tão agudo igual o uso de esteroides, mas eles prejudicam sim o colesterol, tá? E também aí uma certa hepatotoxicidade, dependendo de alguns SARMs, e também outros mostraram uma inibição do eixo hormonal, o que não é tão interessante para quem pensa aí ficar natural ou não usar esteroides. Sim. Então, funcionar, funciona, mas não é tão bonito igual se esperava que fosse acontecer, tá? Eu acho válido o uso de SARMs aí, às vezes em mulheres que são muito sensíveis aos efeitos colaterais virilizantes, né? Queda de cabelo, acne, alteração da voz, hipertrofia do clitóris. Para essas mulheres, eu acho às vezes até uma opção bacana do que o uso de esteroides. Mas fora isso, eu não vejo muita aplicabilidade. Então, voltar para o bom e velho produtinho da Nominha, já que é para correr o risco. E me diz uma coisa, qual é a tua opinião aí sobre o pessoal vem tomando aí, eu vejo nas academias, tá, uma dura por semana não dá nada, uma dura por semana é de boa. Até que ponto essa dura por semana é de boa ou se não é tão boa assim como o pessoal vem falando hoje em dia, né? Porque antigamente a gente fazia aquele ciclinho de 2 meses, né, antes do verão, e com o passar do tempo o pessoal fica, inclusive, aí o ano todo fazendo uso de testosterona. Se me falasse isso há 10 anos atrás, eu dizia, não, esse pessoal tá louco, eles vão morrer. E hoje em dia eu tô tomando, tô vivo. Então, é mais ou menos essa... que seria um limite, assim, para essa questão, ou qual acompanhamento certo aí o pessoal deveria fazer, na tua opinião, de médico? Na minha opinião de leigo, eu já digo para o pessoal que tem que ter um acompanhamento médico para te usar qualquer tipo de anabolizante, né? Então não é bom sair tomando qualquer paradinha sem ter aí os exames em mão, porque às vezes o pessoal tem um problema que nem sabe que tem, tá com colesterol alto, enfim, hemoglobina alta, tudo isso que pode levar a uma série de complicações se a pessoa vai tomando no escuro, né? Porque a maioria do pessoal que eu conheço que toma bomba pra caralho fala assim, não, eu não vou procurar o que eu não quero achar. Mas daqui a pouco o problema acha a pessoa, né? Então, fica a dica aí e fica o contato do Bueno aí já pra fazer um salvar. acompanhamento com um profissional do esporte, né? Mas sobre essa opinião aí, então, qual é a tua visão e a tua opinião sobre essa questão de uma durinha por semana não dá nada, não faz mal? Olha, uma dura por semana não é algo seguro, tá? Assim como, por exemplo, fumar também não é algo seguro. Ah, mas o quanto isso vai comprometer a minha saúde? Tem gente que fuma a vida toda e morre atropelado, morre por outra causa. Tem gente que fuma 10 anos e desenvolve um câncer no pulmão. Então, isso é muito individual. Só que quando a gente fala de uma dura por semana, a gente tem que entender que a gente está trabalhando com níveis suprafisiológicos, não é uma reposição. Reposição aí é uma dura a cada 2 semanas. A gente está trabalhando com o dobro que seria uma reposição, tá? Uma dura por semana aí para uma pessoa de uns 80 quilos é o suficiente para deixar a testosterona lá em 1400. E o normal é uma faixa de 300 a 800, entendeu? E isso pode trazer em algumas pessoas problemas de saúde e em outras pessoas simplesmente pode não causar nenhum problema. Efeitos colaterais que menos me preocupa são aqueles efeitos colaterais que a pessoa sente. Por quê? Abaixa a libido da pessoa, começa a ter queda de cabelo, começa a ter acne, começa a ter ginecomastia, a pessoa vai procurar um médico, vai procurar uma ajuda. Os colaterais que realmente me preocupam em usuários de esteroides são aqueles que a pessoa não enxerga.
aqueles que a gente consegue ver só através de exames. Uma alteração no colesterol, um aumento da viscosidade do sangue, uma hipertrofia cardíaca patológica. Esses efeitos colaterais que o paciente não costuma perceber, a longo prazo, pode sim causar sérios prejuízos à saúde. E não tem como dizer se é algo seguro ou não, se a gente não fizer esses exames para acompanhar. Individualmente, né? Cada caso é um caso. Exato, exato. Então, não dá para afirmar que uma dura é seguro e também que nenhuma dura vai te matar. É só realmente acompanhar e observar. Mas nós estamos vivos, né? É, o Arnold também. Sim. Então, falando aí, então, tem alguma pergunta? Não sei se o pessoal chegou a fazer alguma pergunta para ti, ou alguma pergunta que todo iniciante ou quem está pensando em dar um passo a mais, né, na suplementação, né? Uhum. Se alguém Olha, pergunta com mais frequência, quem te procura no consultório lá? Qual é a principal dúvida, assim? Olha, eu quero tomar bomba ou eu já tomei? Tipo, o pessoal chega lá depois que tomou, quero fazer uma reposição hormonal, eu preciso tomar uma testosterona, eu quero ter um aumento de massa muscular, já tentei de tudo. Enfim, o paciente vai chegar para ti e vai dizer assim, olha, eu vou tomar, se tu vai me acompanhar ou não vai me acompanhar? É mais ou menos assim? o que chega bastante no meu consultório são vários perfis de pacientes, né? Primeiro, os que realmente têm a intenção de tomar, só que gostaria de realmente fazer um check-up, ver se está tudo em ordem, algumas orientações de como fazer isso, tá? Tem Esse é o aqueles pacientes... consciente. Exato. Esse daí é mais fácil de trabalhar, porque a gente tem exames antes dele estar utilizando, exames durante o uso, e com isso a gente vai fazendo aí uma certa vigilância. Eu gosto de trabalhar bastante com esse tipo de paciente, tá? O que é mais complicado, às vezes, é aquele paciente que já vem com vários problemas, usando várias coisas de longa data. Você não sabe, por exemplo, se aquele colesterol alterado é decorrente do uso de esteroides ou se já é decorrente dos antecedentes familiares da questão genética do paciente, entendeu? Então, nesses pacientes que já vêm utilizando esteroides para consulta, acaba sendo um pouco mais complicado porque muitas vezes não tem exames prévios, entende? Sim. Aí não Uma... sabe o que ocasionou, né? Exato, exato. Não sabe como estava o coração antes, entendeu? Se ele já tinha um coração grande por conta que praticava muita atividade física, se isso já era o normal dele, se não era o normal dele, entende? Uma das dúvidas... Essa é... Oi? Não, pode falar, eu ia dizer, essa é a vantagem de tu procurar um profissional antes, né, de fazer o uso. Saber se tu já tinha ou se tu desenvolveu. Porque muita gente relaciona tudo aquilo que teve. Ah, o cara estava na academia, o cara estava grande, o cara morreu, foi da bomba. Se não foi atropelado, né, deu um AVC, deu isso, deu aquilo. Ah, não, foi tomando bomba, foi da bomba, que nem o caso do ícone aí do fisiculturismo. Esqueci o nome dele agora, que faleceu esses dias. Ah, foi porque estava tomando bomba. Talvez não teve nada a ver, né? Só porque o cara tinha um shape legal. O Joe Aesthetics faleceu aí duas semanas atrás, né? Por conta de um aneurisma. Isso. Né? A gente não sabe, por exemplo, se esse aneurisma já tinha outros fatores. A gente até comentando da vacina de Covid, que favoreceu alguns distúrbios em relação distúrbios sanguíneos em relação à coagulação, que isso realmente pode ter contribuído. Não se sabe se foi aí um abuso de recursos ergogênicos que pode ter contribuído a isso, tá? Não se sabe se foi questões hereditárias. Então, a culpa sempre vai cair nos esteroides. No anabolizante. Exato. Tá. Mas, continuando, uma coisa que eu costumo muito receber no meu consultório é em relação à fertilidade. É uma das perguntas mais frequentes. Hoje mesmo eu respondi para 2 pacientes essa mesma pergunta. Tá? Ah, eu quero engravidar minha mulher, e aí eu tô infértil, eu não vou conseguir engravidar, eu faço testosterona há 5 anos, 6 anos. Como que fica essa questão da fertilidade, né? E quando a gente usa qualquer esteroide androgênico,
a gente tem o eixo inibido aí em certa porcentagem, tá? Por exemplo, uma reposição de testosterona já diminui 94% da produção de testosterona intratesticular. Então, assim, uma própria reposição de testosterona vai inibir bem o seu eixo hormonal. E só que isso não quer dizer que a pessoa está infértil. Até porque a gente só precisa de um espermatozoide para fazer a Sim, fecundação, entendeu? Scarpelli aí quem diga com aquele relato dele, né? sim, Então, eu não, deixando bem claro para as pessoas, esteroides não é um método contraceptivo, mas ele diminui a fertilidade, mas tem também tratamentos que a gente pode fazer interrompendo o uso de esteroides ou até mesmo concomitante ao uso de esteroides para melhorar a fertilidade, para que seja possível aí engravidar a mulher, se for o caso, sim. tá? Mas o uso contínuo, ele pode deixar o homem infértil ou não? Ou a mulher também, no caso? Não sei se tem algum contra, assim, nessa fertilidade no lado feminino também? Olha, no lado feminino, a mulher, ela restabelece o eixo hormonal muito mais rápido do que o homem. Então, vamos supor, os esteroides em mulheres, dependendo da dosagem, dependendo da mulher, pode levar a menorreia, né? Que é a interrupção do ciclo menstrual. E com isso diminuir a fertilidade ou realmente ser um método contraceptivo. Eu vou dar um exemplo clássico, a gestrinona, que é aquele chip da beleza. Ela é um esteroide anabólico, Sim. tá? E ela pode ser utilizada como método contraceptivo. Porém, quando você interrompe e o esteroide sai do organismo da mulher, o fluxo menstrual dela já retorna. O ciclo menstrual dela já retorna. Então, ela já volta depois aí de 2 semanas a se tornar fértil novamente, tá? No homem é mais complicado, porque ele fica com o eixo inibido, dependendo do que ele utilizou, facilmente aí por 6, 8 meses, tá? Se utilizou aí uma nandrolona, que é a Deca, ou uma trembolona, por uma dosagem razoável e aí um período de 2, 3 meses, cara, depois do protocolo, ele vai ficar aí com um comprometimento da espermatogênese por no mínimo uns 3, 4 meses. Ah, bem diferente no homem, então, no efeito. Sim. E assim, quadros, o cara usou e ficou infértil pro resto da vida. Eu nunca vi na literatura, tá? Os poucos casos que o homem, depois que fez uso de esteroides e fez um tratamento para fertilidade que não conseguiu voltar, a gente não sabia se ele realmente era fértil ou não antes do uso de esteroides. Hum, Então, assim, 99% dos casos volta. Não vou dizer sempre, porque a gente nunca se sabe, né? sim, Biologia não é uma exata, mas geralmente o corpo humano tende a voltar a produzir testosterona e espermatozoides depois do uso de esteroides. Só que isso vai demorar e esse tempo que demora vai depender da dosagem, de qual esteroide foi e de quanto tempo o paciente utilizou esse tipo de recurso ergogênico. entendi. Se alguém que estiver assistindo aí, eu vejo que o pessoal está comentando um monte de coisa aleatória, mas se alguém tiver uma pergunta criativa aí, uma pergunta cabível, né, para o nosso assunto, pode perguntar. Os esteroides podem causar alopecia, que é isso? Já Alopécia. explica o que é. Alopécia é queda de cabelo praticamente. A gente pode ter várias alopécias, né? Pode, ó, Alopécia. aconteceu. Só a prova viva, o exemplo vivo aqui. A gente pode ter a alopécia androgênica, que é essa que a gente compartilha em comum, que é bem característica de homem calvo, vamos dizer assim. Costuma ser aqui atrás da cabeça, aqui nas entradinhas. E a alopecia androgênica, os esteroides sim podem proporcionar, tá? Como eu falei, a gente tem receptores androgênicos no folículo capilar. Eles são sensíveis à ação de hormônios esteroides. Alguns esteroides atuam mais nesses receptores, tá? Como, por exemplo, o DHT. Outros esteroides atuam menos nesses receptores, por exemplo, a primobolan.
Mas qualquer esteroide, também vai depender da dosagem, pode levar aí a queda de cabelo. Qualquer esteroide androgênico, tá? E essa alopécia é a androgênica que a gente chama. Tem outros tipos de alopécia. Alopécia areata, mas enfim, nesses outros tipos de alopécia, o esteroide androgênico, ele não tem nenhum tipo de correlação. A minha é hereditária e como é que é o outro nome? É as duas juntas. A sua, por exemplo, a gente pode chamar de alopécia androgenética, entendeu? Ah, Porque, assim, é hereditária, mas está muito relacionado à questão hormonal. sim. Então, a gente tem aquelas pessoas que ou tem muita conversão de testosterona em DHT, e o DHT é um produto da testosterona, é um metabólito da testosterona, que se liga muito ao folículo capilar e leva a queda de cabelo, tá? Ou pessoas que têm muito receptores. Às vezes o paciente nem tem muito hormônio, mas tem muito receptor nessa área que também vai levar aí uma queda de cabelo. Nesses casos, a gente chama de alopecia androgenética, seja por uma excessiva produção hormonal ou por uma alta densidade de receptores no folículo capilar. Tô pensando em usar Dura. Já treino faz 2 anos. Ah, demorou? O outro falou aqui, ciclo de virgem. Deca e Dura ou só Dura? Só Dura não é ciclo. Tem que misturar alguma outra coisa. Olha, para primeiro contato, eu acho interessante às vezes só começar com a texto para observar, porque vamos supor, começar com texto e deca, aí a pessoa fica com a libido zoada, não sabe se a texto está transformando muito em estradiol ou se é a deca que não está legal. Como segurança, eu gosto de realmente começar com esteroide. Se for o caso, vai pensando nas associações depois de uns 3 meses. Durateston com trembolona durante 1 mês faz muito mal à saúde. Trembolona basta uma aplicação, né? Para ver o eixo hormonal. É isso aí ou eu tô falando besteira? Não, a trembolona é um dos esteroides que mais inibem o eixo hormonal. Assim, coisa de 1 mês, você já fica com 100% do eixo hormonal inibido, tá? E assim, meu amigo, 1 mês, cara, eu não vou aconselhar você tomar trembolona, mas 1 mês também não vai mudar muita coisa, não. É o Tá? mês que tu joga fora, tu estraga ali teu organismo, né? Dá uma desregulada e não cresce, continua o mesmo frango. E daí tu vai parar de tomar, tu vai ficar do mesmo jeito que tava praticamente. Exato. Ou até pior, você vai Broxa estar com ainda. isso inibido. Exato. Broxa só. Eu tomava Decadura e Trembo ao decorrer do tempo, senti uma pressão no peito. E já tava vindo te buscar, pai. Tem que investigar, tem que investigar. Fazer um ecocardiograma, um teste ergométrico. Hipercalórico, tomar uma dura por semana. Nunca usei, mas pretendo usar somente. Só quero ficar fortinho e ganhar uma massa legal. Tem 1,80. O pessoal que não procura muito, só uma reposiçãozinha hormonal, acho que já tá de boa, né? O problema é que a gente nunca tá satisfeito. Sempre quer mais. Eu, quando entrei na academia, eu tinha 68 quilos, eu só queria 80. Daí eu cheguei em 80, queria 90, e assim tu vai longe. É viciante. Isso é. Eu queria ficar que nem o Vin Diesel em 2001, e daí eu já tô maior que ele. Agora eu quero ficar que nem o The Rock. Daí é mais difícil, né? É pesado. Vamos ver se alguém tem mais uma pergunta aqui. Ó, o Rafinha Huck mandou. Só Durateston deixa a libido zoada? Olha, relação da libido, a gente tem que pensar em algumas coisas. A libido é multifatorial, tá? Mas quando a gente associa a libido com o hormônio, a gente tem que pensar na conversão da testosterona em seus derivados, tá? A testosterona pode converter para estradiol, a testosterona pode converter para DHT. E em muitos casos, em pacientes que a testosterona se converte excessivamente em estradiol, mesmo usando 2, 3 duras por semana,
a libido vai continuar zoada. O estradiol alto, ele acaba com a libido, tá? Assim como também aqueles pacientes que usam inibidor de aromatase em excesso para controlar esse estradiol alto, também tem um prejuízo na libido. Então a gente tem que buscar um equilíbrio praticamente desses três hormônios, testosterona, estradiol e DHT, para que a libido fique boa. Então, uma dura por semana, pode ser que sua libido fique ok, pode ser que fique excelente, ou pode ser que fique prejudicada, tá? Tem uma pergunta interessante aqui do Romero. Hipertenso pode fazer reposição hormonal? Pode, com controle da pressão arterial. Inclusive, para pacientes cardiopatas, a reposição de testosterona, reposição eu digo em níveis fisiológicos, tá? Ela melhorou as comorbidades cardiovasculares, tá? Então é algo totalmente seguro em níveis fisiológicos. Isso a Sim. gente está falando de reposição, não de 2 em uso 2 semanas. fisiológicos. Oi? 2 em 2 semanas. Ou 100 miligramas por semana. Eu prefiro 100 miligramas, 125 miligramas por semana, do que ficar jogando de 2 em 2 semanas, porque Não fica muito... oscilar. Exato. É. O problema é que a gente, no mercado, aí a gente tem Durateston e Deposteron. As duas tem que aplicar a cada 2 semanas. Mas eu prefiro fracionar. Entendeu? Sim. Tem uma pergunta aqui do Cauã. Qual o melhor? Enantato de testosterona ou Durateston? É que uma tem Certo. 5, né? A Durateston tem 5, Enantato é uma só, mas tu sabe responder melhor, eu acho, sobre o tempo de vida delas. Ou o que é melhor, na tua opinião? Na verdade, a Durateston tem 4 ésteres, tá? E a meia-vida dela aí é aproximadamente de 8 dias. E a do Enantato aproximadamente 6 dias. Eu não vou me aprofundar aqui em farmacocinética, constante de absorção e liberação, porque já é um assunto mais profundo. Mas eu vou Sim. resumir de uma maneira bem fácil, tá? Se você aplicar aí com uma certa frequência, por exemplo, 2 vezes na semana, você vai conseguir manter seus níveis constantes de uma maneira apropriada, então vai ser meio que diferente se for uma dose equivalente, obviamente, tá? Tem outra questão também que a Durateston, ela tem em média 250 miligramas, e dessas 250 miligramas, 176 são de testosterona, o restante é éster, entendeu? No enantato, 70% é testosterona, então é bem equivalente essa proporção também. Então, assim, se for escolher para aplicar uma vez por semana, eu optaria pela Durateston, porque ela tem uma liberação um pouco mais constante, por ser um blend de éster e uma meia-vida maior, tá? Mas se for aplicar 2 vezes na semana, praticamente não tem nenhuma diferença. Uma boa explicação. Tem uma outra pergunta aqui do Otávio Dias. Quais os exames essenciais que precisa tirar? Espermograma, colesterol, danã. É o hemograma completo e o que mais? Que tipo, tu não deixa faltar pro teu paciente? O que tu Certo. sempre pede? Bom, tu pediu para mim, né? Esses dias, ecografia abdominal total, ecografia cardiovascular, é isso, né? Isso. Como é que é o da esteira? Teste ergométrico. Teste Ó, ergométrico. isso. Vamos pensar primeiro de sangue, tá? Se o paciente tem acima de 40 anos, PSA total e PSA livre, para ver a questão da próstata, tá? Fora isso, hemograma completo, principalmente para ver a questão da viscosidade do sangue, tá? Ou identificar alguma outra patologia, como anemia. Creatinina e ureia, para ver como está a função renal. TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama GT, para ver a questão da função hepática. Perfil lipídico completo, para ver como está o colesterol. E a homocisteína, porque a esteroide tende a aumentar um aminoácido que pode aumentar o risco de infarto ou AVC. Tá? Além disso, eu gosto de ver como está a vitamina B12 e vitamina D, porque tem muita associação com a performance e com a imunidade. Tá? Eu gosto de ver também como está a tireoide, TSH e T4 livre, porque alguns esteroides têm aí um impacto na função tireoidiana. Prolactina, porque o esteroide
esteroide também pode alterar a prolactina. Isso pode causar alguns efeitos indesejáveis, como queda da libido e ginecomastia. Testosterona total, testosterona livre, estradiol, DHT e SHBG, para ver como é o eixo hormonal do paciente natural aí, ver se já tem alguma predisposição para converter testosterona em estradiol ou testosterona em DHT, tá? E prática LH e FSH, para ver como é o eixo hormonal natural, caso a gente queira repor esse eixo aí mais para frente, tá? Esses são os exames de sangue que eu costumo pedir. Em relação a exames cardiovasculares, um ecocardiograma transtorácico, para ver se o coração está em tamanhos normais, se está bombeando sangue adequadamente, o quanto de sangue está bombeando para o resto do corpo, se é um coração grande, se é um coração normal. E o teste ergométrico, para ver como é esse coração em resposta ao exercício físico. Tá? Esses são os cardiológicos que eu costumo pedir. Geralmente uma vez por ano aí para quem faz uso de esteroides ou para quem pretende fazer uso de esteroides. Fora isso, eu peço também ultrassom para ver como está o fígado da pessoa, ver se tem algum tumor, tá? E muitas vezes pedindo ultrassom eu diagnostico coisas que nem tem muita correlação, como por exemplo, pedra na vesícula, pedra no rim, tá? Esse é o exame de imagem que eu costumo pedir para quem pretende fazer uso de esteroides. E praticamente esses daí, tá? Clomid para pós-ciclo é ideal, né? Ele está perguntando. Eu sei que tem uma diferença, assim, do... fica quieto. Clomid. E eu acho que tamoxifeno, um inibe alguma coisa, outro inibe outra. Porque muitas vezes a ginecomastia vem por um lado e daí a pessoa trata e não para a ginecomastia porque não tomou o medicamento certo. Eu não sei te dizer o que é, tu vai saber explicar melhor. Mas eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem essa daí, né? Sim. Ah, tomei tamoxifeno não adiantou, ou tomei clomid não adiantou, porque tomou o errado. O tamoxifeno, ele é mais... Tanto o tamoxifeno como o raloxifeno, eles são os mais eficientes para controle de ginecomastia, tá? Esses dois medicamentos são conhecidos como SERMs, modelador seletivo do receptor de estrogênio. Então, eles vão atuar em alguns tecidos imitando o estrogênio, em outros tecidos fazendo o papel oposto do estrogênio. Praticamente assim. Na mama, tanto o tamoxifeno como o clomifeno, por exemplo, eles atuam como antagonista do estrogênio. Mas o tamoxifeno, ele é mais potente, tá? Então, para casos de ginecomastia, é mais adequado tratar com o tamoxifeno. Agora, numa TPC, o clomifeno, ele estimula mais o FSH do que propriamente o tamoxifeno. Então, o clomifeno, ele vai acordar mais o eixo hormonal, principalmente na questão da produção de espermatozoides, mais do que o tamoxifeno, tá? Então, assim, numa TPC eu costumo prescrever mais clomifeno com HCG do que propriamente tamox. O HCG tu já fica engravidando. Já produz tudo que não estava produzindo já. Sim. Vamos ver. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Deixa essa live salva bem. Assuntos interessantes, vale a pena ver de novo. Sim. Não podemos falar tanta coisa aqui, então. Estou tomando Enantato há 2 meses. Queria saber o tempo de uso que posso tomar. Keila? É uma mulher, tá? Vai Enantato? Agora eu dei o nome dela aqui para todo mundo na live. Olha, eu não sou a favor de testosterona injetável para mulher, tá? Primeiro porque, assim, a dosagem de testosterona para uma reposição, ou mesmo se a gente pensar na questão de performance, assim, para uma mulher, é muito baixa. Eu vou dar um exemplo bem fácil. O homem, ele produz aí 7 a 10 miligramas de testosterona ao dia, tá? Isso daria 100 miligramas de enantato de testosterona na semana. Perfeito? A mulher, ela produz
de 0,2 a 0,5 miligramas de testosterona ao dia. Coisa de 20 vezes menos do que o homem. Então, se o homem, em média, produz 100 miligramas, uma analogia de etanol de testosterona, uma mulher aí seria 5 miligramas. E como você faz para aplicar 5 miligramas de etanol de testosterona? Tá, vamos pensar na semana. Como a gente faz para aplicar 35 miligramas de etanol de testosterona? É muito pouco, tá? Então, para a mulher, eu prefiro aí a testosterona, quando necessário, em gel ou em implante, tá? Testosterona injetável para a mulher não acho uma boa, até porque a testosterona, se errar na dose na mulher, ela é muito androgênica. Então, deixa a mulher muito masculinizada. Entende? A não ser que seja essa a ideia. Por exemplo, Você... eu tenho uma paciente transgênero, tá? Um paciente transgênero. A gente fez a troca, a gente começou uma mulher que a gente começou um tratamento com testosterona para começar a aparentar características masculinas. O que a gente usou foi uma dosagem realmente de homem e funcionou muito bem, entendeu? Nesse caso aí, então, Aí é válido. Foi válido. Para botar o shape já é demais, né? Tem outras coisas mais levezinhas. Para a mulher, quanto menos androgênico, e quando eu digo androgênico, esteroide que acentuem ou que causem características masculinas nela, melhor. Então, assim, a testosterona é um esteroide potencialmente androgênico. Esteroides menos androgênicos seriam aí primobolan, turinabol, oxandrolona, oximetolona, que é o hemogenin, por incrível que pareça, cai bem em mulheres. Ultimamente tem mulheres usando, né, com frequência hemogenin. Antes era mal visto, agora tem tanta coisa que antigamente não era vista com bons olhos que hoje em dia está sendo indicado e recomendado aí nas academias. 10, 15 miligramas de hemogenin nas mulheres costumam ser bem tolerados, tá? Gestrinona, por exemplo, também é um esteroide bem tolerado e bem anabólico. Masteron, entendeu? Eu não partiria aí com mulher para testosterona, de anabol, halotestin. Esses eu evitaria. Hemogenin tem na farmácia ainda? Cara, não tem. Tempo que eu não compro. Pois é, eu tinha visto falar que não tinha mais, agora o pessoal tá falando de hemogenin. Já ia comprar uma cartelinha. O primeiro anabolizante que eu tomei foi hemogenin. Nem sabia que tava tomando. O meu foi 40 miligramas de oxandrolona. Oxandrolona, nem sabia o que era na época. Foi indicação do farmacêutico. Daí eu peguei e li a bula. Eu acho que é a única bula de anabolizante que diz hepatite instantânea, né? E morte súbita. Estava escrito na bula. Reparti 50 mg com um amigo meu comprimido, gurizada. Quase não se enxerga. Daí tu parte no meio assim, é uma coisinha de nada. Eu tomei aquilo e comecei a passar mal. Só do psicológico. Fiquei tonto, fiquei branco. Daí depois fui lá, comprei mais uma caixinha, mais outra caixinha. Daí botei o shape com 17 anos, só no hemogenin. Peguei 12 quilos. Caramba! Era ótimo. O hemogenin deu vida na praia. Na praia não tinha ninguém com autoestima mais alta depois no verão. Verão consequente ali do fim de ano, no terceiro ano. Vai hemogenin, 17 anos, cheguei na praia, só dava eu. E colateral, B, você já teve algum? A queda de cabelo é hereditário. Tem primos meus que nunca tomaram nada, com 21 anos, estava tudo calvo já. Eu tomei HCG achando que eu estava com a produção de espermatozoide baixa e acabei engravidando na primeira aplicação. E eu acho que não tinha afetado, mas eu senti umas dores no testículo, por isso que eu tomei.
Célio até que me recomendou, o Dr. Célio, conhece? Conheço. Toma um HCG que vai passar. Daí eu tomei, passou. Mas eu acho que foi só isso, sim. Fora umas noia, né? Que quando a gente toma umas doses mais altas, a gente fica meio 8,80, né? Mas fora isso, fica sensível e estressado. Parece que vai muito lá em cima e vai muito lá embaixo. Eu acho que é pela oscilação das drogas também, né? Quando faz sem acompanhamento, né? Depois que eu conheci não, faz tempão que te conheço, mas depois que a gente faz um acompanhamento, a gente lida melhor. Sim. Toma uns manipulados da arte ciência, já vamos fazer o merchan do Japa aí. Exato. Tem muitos esteroides que afetam essa questão psicológica, né? Sim. Isso dá O principal é a trembolona, né? Cara, trembolona eu colocaria aí um top 1, tá? E alguns outros em menores graus, tá? Como, por exemplo, a nandrolona, a Deca, tá? E por incrível que pareça, a estanozolol, ela tem se mostrado em alguns estudos neurodegenerativa. E a boldenona, tu não citou? Boldenona eu colocaria em segundo lugar, mas o jeito que ela age é diferente da trembolona e da Deca, tá? A trembolona e a Deca, ela tem mais questão nos neurotransmissores de dopamina, tá? Então, assim, a trembolona e a Deca, ela costuma deixar o paciente mais agressivo, né? Pode aumentar aí alguns distúrbios psiquiátricos, principalmente de mania, de toque, de bipolarismo, tá? Já a boldenona, ela é um pouco diferente, porque ela atua em outros neurotransmissores. Serotonina, atua um pouco no GABA, então acaba por deixar o paciente mais melancólico, mais depressivo. Por que pareça, tem a questão do sono, que piora muito o sono. Já vi relatos, e não foi só um, foram vários, de pacientes que começou a usar boldenona, começou a ter muito pesadelo. Então tem toda essa questão da parte mental também. Só a testosterona aumenta, deixa de bom humor, bem dizer, né? Não em doses muito altas. Ele melhora porque eu vejo o pessoal mesmo que faz reposição hormonal com 45 anos, 50 anos, enfim, a veiarada, né? Eu tô quase na idade deles, mas tô chamando de veiarada, né? Eu vejo eles tudo faceiro, fazem uma reposição hormonal, fico tudo feliz, tô me sentindo um guri. Tô me sentindo com 20 anos. Todo mundo muito bem humorado. Eu tenho muitos pacientes com 45 anos para cima que eu faço reposição hormonal neles e eles relatam isso, tá? É muito bacana, porque assim, a testosterona baixa eles estão transando de novo, né? Estão faceiro. Então é muito comum que assim, a testosterona, quando a gente fala em reposição de verdade, em colocar em níveis fisiológicos, costumam trazer tanto uma melhora no humor. Benefício. Né? Exato. É algo vantajoso, tá? Em doses mais altas traz o shape, que vocês tanto querem. Ninguém tem mais uma pergunta aí? Tá acabando nosso tempo aqui, nosso tempo de consulta. Vamos ver. 9h20. Quase fechando 1 hora. A Ana Paula aqui perguntou: falta de texto em mulher, qual o melhor tratamento? Olha, a falta de texto da mulher a gente tem que tomar muito cuidado, porque hipogonadismo em mulher a gente não necessariamente avalia pelo exame laboratorial, tá? Então, quando eu penso em reposição de testosterona na mulher, mais importante do que ver o número do exame, né, o número de testosterona no exame, é ver o quadro clínico da mulher. Então, assim, uma mulher com libido baixa, indisposição, fadiga, cansaço, unhas frágeis, pode causar também um quadro de fraqueza óssea e outros sintomas associados, aí sim a gente pode pensar numa reposição
de testosterona. E a melhor forma de fazer uma reposição de testosterona na mulher, na minha opinião, é ou usar em gel ou usar o implante de testosterona. A, a quantidade de testosterona através do gel e do implante são doses bem mais baixas que uma aplicação, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na testosterona em gel, é muito usual o médico prescrever de 0,2 a 0,5%, tá? Então a mulher ela vai estar absorvendo aí no corpo 0,2 a 0,5 miligramas de testosterona por dia. Agora pensa aí em 200 miligramas de enantato de testosterona. 200 miligramas de enantato tem 140 miligramas de testosterona. 140 miligramas de testosterona por dia é como se fosse 20 miligramas. Cara, se você aplicar 1 ml de testosterona na mulher, que tem mulher que faz isso, ela vai estar... O normal era para ser 0,2 miligramas por dia, vai estar usando 20. Vai estar usando uma dosagem 100 vezes maior do que era para estar utilizando. É. Entendeu? O pessoal só quer saber de ciclo aqui. Treino há 2 anos, vou ciclar a primeira vez em Nantato e Bold. Dá bom? Qualquer anabolizante vai te modificar. Se tu treinar direito. Se comer e treinar direito. É só escutar minhas músicas também. Se comer e treinar direito. Devo tomar Hemogenin? É só escutar minhas músicas, que aí fica grandão, eu acho que fala. É só ir na farmácia e comprar Hemogenin. Tudo fica mais fácil quando a camisa aperta, quando o braço cresce, quando risca a perna. Te liga, louco. Isso daí eu falei há 10 anos atrás. Perguntar essas coisas aí. Vamos ver, vamos ver. Quer responder mais alguma pergunta ou tá de boa? Cara, Como é por mim, que tá por aí? pode mandar pergunta que eu tô tranquilo aqui. O estanozolol destrói o psicológico? Ó, a questão do istanozolol, pela prática empírica, né, pelo que a gente observa, ele não altera tanto o humor, tá? Mas nos estudos, ele mostrou com potencial neurodegenerativo. Então, assim, pode alterar e pode contribuir para doenças no futuro, como Alzheimer, como Parkinson. Na hora a pessoa nunca pensa, só quer botar o shape. Depois vem a conta, né? Tudo O tem um. estanozolol, sendo bem franco, B, para mim é um dos esteroides que apresentam pior custo, prós e contras, tá? Por quê? É um esteroide muito hepatotóxico, então assim, 20 miligramas de estanozolol em 4 semanas já é suficiente para diminuir o seu colesterol bom pela metade e dobrar o seu colesterol ruim, tá? Tomei 4 bujão de 30 ml no passado. É, o Dá seu o que colesterol... isso aí? 120 ml. E vá ao ômega 3 e o colesterol ainda ficou bom. Mas tem a diferença do. Agora eu me interessei no assunto, né? Não, mas tem o colesterol. Tem o estano branco e o aquoso, né? O viscoso, aquele que todo mundo que aplicava, a maioria encaroçava, não dava legal. E esse aquoso, que é aquele transparentezinho, que diz que não é tão bom, nem tão eficaz, mas é bem menos prejudicial, né? Eu só gostaria de saber o porquê dessa diferença de um para o outro. Se é a mesma. Olhando pela miligrama ali, é a mesma por ml, né? E por que essa diferença no efeito? Não sei se tu tem um conhecimento sobre. Em relação ao efeito B, não vai mudar muito, tá? A questão do veículo oleoso, veículo aquoso, de qual diluente vai ser utilizado, vai alterar um pouco, mas bem pouco a farmacocinética, né? O tempo de liberação aí do esteroide no organismo, mas nada que influencie muito. E também vai a questão de dor, de cristalização do sal, né? O aquoso, ele Sim.
ele tende a deixar aquele aquoso leitoso, tende a ficar uns cristais. E isso muitas vezes pode levar a um abscesso, né? Um abscesso, uma infecção, e tem que tomar cuidado. Eu, sinceramente, acho muito mais interessante utilizar o Nozolol via oral, para evitar esse tipo de risco de complicação. E o que muda do via oral para o via injetável também é mínimo. A única coisa é que o via oral vai prejudicar um pouquinho mais, não que o injetável não prejudique, mas prejudicar um pouquinho mais o fígado, só que ele também deixa mais testosterona livre. Isso, por exemplo, para quem está usando Durateston, é isso. É Porque bom proteger o fígado e o rim. aí sim. Eu já falei há 10 anos atrás já. Tem que falar de novo, gurizada não escuta. É bom proteger o fígado e os rins. Tem uma pergunta aqui do Alcimar. Alcimar. Tomo 150 mg de Enantato, 150 mg de Deca de 10 em 10 dias. Será considerado um ciclo ou uma reposição? Mas a Deca, até meu entendimento de leigo, não é reposição, né? Para nada. Deca é outros fins, né? Não tem a ver com... Se a gente pensar só em reposição de testosterona, essa dosagem poderia ser considerada uma reposição. Agora, a DECA, ela não tem fim para reposição, mas ela pode ter ela tem uso terapêutico para outros fins. Por exemplo, tem estudos dela em paciente renal crônico pré-diálise ou dialítico, porque alguns pacientes que têm problema renal podem sofrer aí com uma carência de proteínas, desnutrição, sarcopenia ou até mesmo osteopenia, que é a fraqueza dos ossos, tá? A DECA, nesses casos, tem uma indicação muito bem apropriada para estar evitando esses efeitos colaterais, tá? Então, seria um uso terapêutico. Pacientes com osteoporose também pode se beneficiar com o uso de DECA. Então, a gente não fala de reposição com DECA, porque se a gente não tem, a gente não tem que repor, correto? Mas tem Sim. fins terapêuticos muito válidos com o uso de nandrolona, que é a DECA. E a Deca NPP tem as mesmas propriedades da Deca de farmácia? Olha, se a NPP a gente só consegue achar no mercado paralelo, mas se for uma NPP realmente original, ela vai causar os mesmos efeitos do que a nandrolona, que seja original do mercado paralelo, que seja original do mercado farmacêutico, tá? Só que a única coisa que realmente vai mudar é a proporção de nandrolona que vem por ml, por miligrama. Então, por exemplo, 100 miligramas de NPP tem 76 miligramas de nandrolona. 100 miligramas de DECA tem 69 miligramas de nandrolona. E também o que muda entre os dois é a meia-vida. O NPP tem uma meia-vida aí de 5 a 6 dias e a DECA tem uma meia-vida aí de 9 a 10 dias. Em questão de ciclo, a NPP tem menos do que a Deca de farmácia, né? B, para ser sincero, eu acho que isso é mais um achismo, tá? É o que eu acho. Eu acho que isso é mais um mito que criou no meio do fisiculturismo. É a mesma coisa do que, assim, propionato retém menos do que enantato ou cipionato. Mas eu vejo muitos atletas fazerem cutting com enantato ou com durateston que eles não retêm. É que por muito tempo isso ficou enraizado, aí a pessoa fazia um off, por exemplo, com cipionato e o cut com propionato. Devido à ingestão calórica, a pessoa vai reter mais no off, entendeu? Então eles associavam isso ao cipionato, mas eu mesmo já me preparei, eu, Gabriel, falando como atleta, já me preparei utilizando DECA, até 4 semanas antes da competição, e não tive retenção devido ao uso de DECA. O pessoal ultimamente tem falado em usar só DECA, que dizem que é muito bom o resultado estético, porém, não sei se é fisiológico esse diz, porque diz que brocha, né? Se tu ficar só na DECA.
mas o resultado para o shape, para quem está buscando ali resultados estéticos, diz que é muito bom. O que tu tem para falar aí dessa questão? Certo. De Primeiro, resultado e de contras aí no organismo. vamos pensar qual que é a diferença principal entre DECA e testosterona em efeito no organismo. Os dois vão levar uma hipertrofia muscular. Só que a DECA ela é muito menos androgênica. Então, como eu te falei, vai levar uma de cabelo, menos alteração na voz nas mulheres, menos crescimento de pelos, tá? Então, para assim, para os pacientes que têm muita queda de cabelo, calvície, acne, a DECA pode ser um esteroide interessante, tá? Só que tem algumas funções no nosso organismo que a gente precisa de outros hormônios que vêm da testosterona. Por exemplo, o estradiol. O estradiol, também conhecido como hormônio feminino, ele vem da testosterona. E se a gente usar DECA sem testosterona, a gente vai estar zerando a nossa própria produção de testosterona e com isso a gente também vai estar zerando o nosso estradiol. E o estradiol, ele também tem sua função na questão da libido. Então, por isso que muitos protocolos DECA only acaba deixando o amigo meio triste, entende? Então, assim, o que é bacana, inclusive, que eu já vi outros amigos médicos fazerem. Se for fazer DECA only, associar com o uso de estradiol, tá? Porque eu pareço associar com o uso de hormônio feminino, porque nessa questão da libido não vai ter um impacto tão negativo, tá? O estradiol, ele também é muito importante para a questão da própria hipertrofia muscular e para a questão da proteção do coração. O estradiol ele é um hormônio importante para melhorar o colesterol, entre outras funções cardíacas. Então, zerar esse hormônio também não é uma alternativa muito interessante. Então, Bem inteligente. assim, a gente pode pensar em DECA base. O que seria DECA base? Usar DECA usar mais DECA do que testosterona, mas não tirar a testosterona do protocolo, por conta dessas funções, tá? Ou se for usar DECA only, que não é uma coisa que eu sou muito fã, pelo menos que use com estradiol, tá? Esse DECA only eu acho que seria muito válido para aqueles pacientes, por exemplo, que têm muitos problemas com os efeitos androgênicos dos esteroides. Não para quem quer fazer só um teste para ver como é que é, então, né? Não. Não é válido. Tipo, vou fazer esse protocolo aqui DECA only porque para ver como é que é. Não. Porque todo mundo tá fazendo, porque tá na moda, porque ninguém falava em tomar só DECA antes, agora o pessoal quer tomar só DECA. Se a pessoa não tem queda de cabelo, não tem problema na próstata, não tem acne e se dá bem com texto, cara, não tira texto do seu protocolo. É o que eu pensaria. E a texto muito alta, assim, pode ser um risco? Eu digo assim porque tem amigos meus que já mostraram o exame de estar com 9.000, 12.000 K de texto. O máximo que eu cheguei, eu acho que foi 5.500, 5.900. Agora não sei quanto é que tá. Eu vou fazer o examezinho semana que vem e te mando. Mas acredito que fique ali nos 13,5, 13 agora. Uhum. Olha, a texto alta pode causar sérios riscos à saúde, tá? Quando a gente pensa no aumento da viscosidade do sangue, a texto em níveis suprafisiológicos pode deixar o sangue mais viscoso e com isso contribuir aí com o surgimento de uma trombose, um tromboembolismo pulmonar, um tromboembolismo venoso, tá? Também tende a alterar o colesterol, principalmente colesterol bom, tá? Isso pode aí estimular o processo de aterosclerose, que a longo prazo pode predispor aí um infarto agudo do miocárdio ou um AVC. A texto alta pode aumentar a homocisteína, que também não é um aminoácido que contribui negativamente para a saúde cardíaca, tá? Sim. Então, assim, B, para quem usa esteroides, cara, às vezes tendo 2.000 de testosterona e tendo
8.000 de testosterona, o resultado vai ser o mesmo, entendeu? Não é porque está usando 4 vezes mais que vai ter 4 vezes mais resultados. E Sim. isso a galera custa entender bastante, tá? A gente tem um certo limiar de aproveitamento do que a gente está utilizando, porque a gente tem receptores. Então, se a gente colocar mais hormônios do que a gente tem receptores, esses hormônios em excesso vai estar lá só para É a mesma coisa, ferrar o organismo. é a mesma coisa que encher um copo d'água e não parar de não fechar a torneira. O copo Exato. não vai encher mais que aquilo. Exato, você vai estar desperdiçando. E além de desperdiçar, você vai estar contribuindo com os colaterais, porque os colaterais, ó, só vão aumentando. Sim. Teria, então, um ideal de testosterona alto? Porque Olha, para ter os resultados da hipertrofia, da recuperação muscular, enfim, tem que ter uma testosterona acima da média, né? Mas o acima da média e não prejudicial seria o quê? 1.400, 1.500? então, B, vai depender muito do nosso ponto de partida, vamos dizer. Eu tenho um paciente que a primeira vez que ele foi na consulta tem 34 anos, ele veio se consultar comigo e estava com 80 de testosterona. Lembrando que o normal para um homem é de 300 a 800, tá? Ele estava com 80. O que eu fiz? Comecei a fazer uma reposição pensando em colocar ele ali nos 800. Cara, o progresso que ele teve tá sendo melhor do que gente hormonizando com trembolona. Porque ele tá tendo no corpo dele 10 vezes mais do que ele tinha antes. Entende? Agora, se a gente pegar um rapaz que tinha 800 de testosterona e começar a fazer o uso de hormônios para deixar nos 800, a gente meio que tá jogando no 0 a 0. Sim. Entende? Então vai depender muito do ponto de partida. Questão da segurança. 1.200 miligramas, 1.200 nanogramas por decilitro ou 1.500 de testosterona costuma ser muito bem tolerado na maioria das pessoas, mas não é algo seguro porque é uma dose suprafisiológica, tá? Então não pode dizer que é algo seguro, mas assim, dificilmente uma pessoa vai ter sérios problemas por conta disso. E caso tenha problemas, a gente consegue ver precocemente nos exames laboratoriais e já ir revertendo esses problemas. Sim. Como é que cortou aqui? Tá escutando aí? Deu uma travada aqui, né? Tô escutando. Ah, tá. Usei Enantato, me trouxe resultado, mas também acne. Troquei por Dura, diminuiu, mas não parou. O que faço? Certo. Se o paciente estiver utilizando só testosterona, primeira coisa eu pensaria aí em estar analisando a conversão de testosterona em DHT, tá? Se é o Vitor Hugo que perguntou, né? Se você, Vitor, estiver convertendo muita testosterona em DHT, eu acho válido a gente pensar em tentar controlar esse DHT, seja com sal palmeto ou uma abordagem um pouquinho mais agressiva, dependendo desse quadro de acne, com, por exemplo, dutasterida, tá? Que são medicamentos que controlam ou inibem a conversão de testosterona em DHT. Agora, se o DHT estiver bem controlado e só a testosterona estiver alta, estiver convertendo pouco em DHT, aí provavelmente a gente pensa em uma causa que é bastante receptor. Então, a gente pensaria aí em utilizar esteroides que atuam com menor afinidade nesses receptores, tá? Se for o caso, diminuir a dosagem de testosterona e entrar com outro esteroide menos androgênico, como, por exemplo, diminuir a testosterona e entrar com uma oxandrolona, ou diminuir a testosterona e entrar com a própria DECA, entende? Vamos então para a última pergunta? Bora! Eu vi que o pessoal tem perguntado bastante sobre TPC. Daí tem a pergunta aqui, Lauren Máximos.
é necessário TPC após 20 ml de Durateston, um por semana. Antes de tu responder, eu queria até tirar uma dúvida. É pensamento formado meu, antigo já. Eu, sinceramente, eu acho que eu fiz uma vez ou duas TPC. E eu não sei se estou certo, estou muito errado falando isso, mas quando não tem um colateral, no meu ponto de vista, posso estar erradíssimo, tu vai me falar se eu estou erradíssimo, não tem por que tomar mais remédio se tu não sentiu nada. Ou estou muito errado nisso, estou sendo ignorantíssimo falando isso. Porque eu sempre disse, para que eu vou tomar? Porque antigamente eu não tinha médicos do esporte, né? Então tu ia no médico normal. E daí eu no médico normal falava, não, para que tu vai te encher de remédio se tu não tem necessidade? Teve algum colateral que estava dizendo na bula? Ou que quem toma isso tem, que prejudicou a saúde? Ah, não teve. Então para que tu vai tomar fazer uma TPC, né? Se tu não teve colateral. E eu não gosto muito desse termo que muitas pessoas usam, que é de protetores. Às vezes eu prescrevo alguma coisa para um paciente e falo, e os protetores? Aí eu falo, cara, não existe isso. É uma coisa que enraizou de maneira muito errada. É mais ou menos assim, você toma dipirona para proteger de uma dor de cabeça sem antes ter uma dor de cabeça, entendeu? Ou, por exemplo, você toma atenolol ou enalapril para proteger você de ter uma pressão alta? Não. A gente toma para tratar. Pô, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar dipirona. Pô, tenho pressão alta, eu vou tomar enalapril. Eu sou uma pessoa que converte muita testosterona em estradiol, eu tenho receptor na mama, tá me dando ginecomastia, eu vou usar o tamoxifeno. Mas não tem porque a pessoa se entupir de tamoxifeno, silimarina, sendo que não teve nenhum efeito colateral. Entendeu? Sim. Isso realmente você tem total razão, B. Mas agora na questão da TPC... Pelo menos paciente... uma, hein? Agora na TPC, se o paciente pretende interromper o uso de esteroides, é necessário fazer? Não, mas eu acho bom. Por que não é? Porque o corpo, ele vai perceber que não está vindo mais androgênico e vai voltar a produzir testosterona. Só que dependendo do quanto tempo você usou e do que você usou, vai demorar pra caramba, entendeu? Isso falando em homens, tá? Então, se a pessoa aí quer acelerar essa recuperação para evitar que fique com a libido baixa, para evitar perda de massa magra, acúmulo de gordura, ou mesmo a ginecomastia que pode acontecer depois que interrompe os esteroides, eu acho válido, sim, fazer uma TPC. Pois essa aí foi a live com o Dr. Bueno, meu amigo aí desde 2016, eu acho. 2017. Foi desde 17. março de 2017. O Arnold, na casa lá da Arte e Ciência, com o Japa. Tempinho bom aquele, né? Bom, hein? A gente cozinhava pra caramba lá na casa, fazia umas comidinha fitness. Desde aquele tempo tô tentando entrar na dieta. Tá bem legal. Vamos marcar todo mundo para ir no Arnold de novo também, se reencontrar aquele povo todo. Hoje eu postei uma foto ali que eu postei nas histórias hoje, o Scarpelli. Tava no fundo da foto, até marquei ele na próxima postagem, já mandei um áudio para ele, já conversei um pouco. A gente ficou com saudade dos amigos, né, que a gente não revê faz tempo, porque é só a internet, só o WhatsApp. Mês passado eu fui por aí, foi bem legal, bem bacana, todo mundo recebeu bem. Até quero te agradecer por ter participado do clipe aí na live, já agradeci pessoalmente, mas te agradecer mais uma vez. E quando precisar, tô aí também, tamo juntos. E bora produzir mais, meter marcha aí no que eu puder te ajudar. Tô à disposição. Ô, Bê, o prazer foi meu. Pra mim foi uma satisfação enorme poder participar desse clipe. Eu lembro quando eu tinha... Cara, eu tava estudando pra medicina ainda. Tinha uns 16 anos, já escutava aí suas músicas. Agora então, assim... eu tô vendo que eu tô velho. ó,
por exemplo, cara, eu tava no início do cursinho ouvindo Corpo Blindado, entendeu? Então, assim, poder hoje participar disso tudo, pra mim é uma satisfação imensa, de coração mesmo. Tu E tá com quantos anos tô mesmo? Agora, com 20. 28. É, 28. Essa música tem eu, uns 10 eu, anos eu- já, né? a Corpo Blindado é 2014, Quer Ficar Grandão é 2012. Eu vou fazer 37 esse mês agora. Tô ficando velho. Você tava com a minha idade quando começou a cantar, então. Porra, quando eu gravei essas paradas, essas outras músicas aí. Mas então tá, eu acho que o pessoal gostou bastante da live. Tava vendo aqui, o número tava sempre 20 e poucos, 30, 28, 27, vai girando, o pessoal vai saindo, vai entrando, depois o pessoal assiste um pouco. Vou deixar salvo um pouco no feed a live, pro pessoal que entrou agora assistir, pessoal que pegou pela metade aí, ver o resto, tem bastante conteúdo legal aí, a gente falou de bastante hormônio. E, enfim, tiramos algumas dúvidas aí, que é dúvida da maioria, né, que não tem tanto conhecimento, ou que já começou a usar anabolizante aí sem um acompanhamento, sem saber o que vai acontecer, e prós e contras, né? Então, acho que deu uma clareada legal aí pro pessoal, e sempre a melhor opção é fazer um acompanhamento com um profissional, né? Para fazer algo tranquilo e com mais segurança, né? E Sim. cada caso é um caso, tudo bem individual. É que nem treino e não tem receita de bolo, não tem nada a preparar. O que ele tomou, eu vou tomar, não vai dar nada porque nele não deu nada. Tu pode tomar um terço do que o fulaninho tomou e pode dar ruim. Porque é uma série de fatores, é uma série de coisas, e só com um acompanhamento mesmo tu vai conseguir fazer direito. Porque não é só tomar, tem que tomar 5 litros d'água ali, não sei qual a dosagem de água por quilo é. Isso daí o João fala toda hora para mim e não entrou na cabeça Eu ainda. Mas gira ali, não eu pode costumo falar. orientar 50 ml por quilo corpóreo. É. Tem gente que não toma água e daí começa a não fazer direito já. Então é uma coisinha que tu erra ali, tu já não tá fazendo direito. Então tem aquele risco, que não dá para se basear pelo amiguinho, pelo fulaninho da academia, que não é bem assim. Mas é isso aí então. Me despedir do pessoal aí. Boa noite para todo mundo. Se o Bueno quiser falar mais alguma coisa aí, uma observação aí, dá boa noite pro pessoal. É isso. Se quiserem entrar em contato para agendamentos, o link está na minha bio, tá? A Natália é o meu suporte, ela dá todas as informações em relação aos atendimentos, em relação à consulta online, consulta presencial, disponibilidade de agenda e tudo que vocês precisarem saber. É legal e super indico aí. Não é porque é meu amigo, é um ótimo profissional. Sempre foi um cara que sempre buscou conhecimento, desde a época que eu conheço ele. Então é uma pessoa que eu respeito bastante. E é um cara novo, que tem um baita conhecimento. E ainda, além de tudo, tem o shape que muita gente quer ter. Tem um shape top aí, quem tá vendo só o rostinho, não tá vendo o shape, entra no Instagram lá e vê o tamanho desse animal aí. Ele tá no clipe. Tá no clipe, é um dos maiores, shapeado, então dá para acreditar. É aquele velho ditado, né? Vou acreditar em quem é maior que eu para me ficar igual, ficar grande também e continuar a evolução. Não adianta o cara se chegar sem shape, é assim, é assado, aí tu vai dizer, tá, por que tu não fez? Tá fazendo, né? Esse é o que faz. Tamo junto, tamo vendo. Tamo junto, B. Valeu, mais uma vez obrigado e até mais. E como o pessoal gostou, o pessoal comenta ali no feed, ou manda direct, enfim, que a gente, daqui mais um tempinho, a gente faz outra live aí e conversa mais um pouco com vocês. Tamo junto, boa noite para todo mundo aí. Abração. Nós. Falou, Bueno. Falou. Tamo junto. Tamo junto.